há vários trabalhos a respeito da família Andrada, porque ela no Brasil começa realmente em Santos. Através, a primeira figura assim da família é José Ribeiro de Andrada. José Ribeiro de Andrada era um português que veio para Santos, né? Ele era curioso, ele era filho de Gaspar Ribeiro. Esse Gaspar Ribeiro foi prefeito intendente no Porto, Portugal. Parece que o pessoal gosta de política há muitos séculos atrás. Esse intendente do Porto, chamado Gaspar Ribeiro, casou-se com uma senhora chamada Francisca de Andrada Machado. Então o filho passou a chamar José Ribeiro de Andrada, porque de acordo com a técnica de nomes daquela época espanhola, o nome do pai vem em primeiro lugar, como na Espanha até hoje. Então é José Ribeiro de Andrada, e Andrada era o último nome, era o nome da mãe. Mas depois de Portugal entrando em conflito com a Espanha, eles mudaram a terminologia e resolveram então adotar um sistema diferente. Hoje, em Portugal, como também no Brasil, seguindo Portugal, o último nome da família é que é o nome do pai. Então é que foi a família Andrada. E José Ribeiro de Andrada então foi pai de Bonifácio José Ribeiro de Andrada. Esse Bonifácio José Ribeiro de Andrada transformou-se num comerciante muito rico, lá em Santos, um homem muito ativo, teve vários filhos. E entre os filhos teve um filho chamado José Antônio de Andrada e Silva. E esse José Antônio era muito inteligente. E todo mundo na rua chamava, em vez de chamar de José Antônio, chamava, aquele ali é o Zé do Bonifácio. É o Zé do Bonifácio. Ele, quando tinha 12 anos, pediu ao pai então para mudar o nome. José Antônio, que nasceu no dia de Santo Antônio, para José Bonifácio. E o pai concordou. Então mudou o nome para José Bonifácio de Andrada e Silva. A segunda geração dos Andradas tem como figura principal José Bonifácio Moço, que é considerado o maior orador do tempo dele, foi professor do Rui Barbosa. O Rui Barbosa tem um livro sobre José Bonifácio Moço, né, elogiando muito a ele. Era um homem que liderou a Câmara e o Senado ao longo do segundo reinado, né? E tinha um segundo irmão, que era Martim Francisco. Não tinha um brilho José Bonifácio, o moço. O José Bonifácio era José Bonifácio o moço, José Bonifácio II. Esse Martim Francisco não tinha um brilho dele, mas tinha um terceiro filho, que se chamava Antônio Carlos. Esse terceiro filho morava lá em Santos, coitado. Era doente, decorrência do casamento de tio com o sobrinho, eu imagino isso, né? Era doente do peito, era tuberculoso, como chamava na época, doente do peito, tuberculoso. E a tuberculose tomou conta dele lá em Santos, de uma forma assim muito apressada, e estava passando muito mal. E aí é curioso, porque o Zé Bonifácio Moço, ele era deputado e era amigo do Visconde de Lima Duarte, que era médico e deputado também, mas deputado de Minas Gerais. E como o Lima Duarte era um médico assim, afamado, era um médico de certo prestígio, né? O Zé Bonifácio Moço falou com ele assim: "Ô Zé Lima Duarte, eu estou com um irmão passando muito mal, com tuberculose. Não se sabe o que isso vai acontecer. E o pior é que parece que ele contagiou minha mãe, que é a dona Gabriela." Aí o Lima Duarte falou: "Olha, você mande o seu irmão para Barbacena, que é minha terra, que o clima lá é muito bom, e com o clima de lá eles vão conseguir sobreviver e o tratamento eu sei dar para eles." Então deslocou-se de Santos, por volta de 1865, ou 63, 64, por aí, o Antônio Carlos com a mãe dele, a dona Gabriela, filha do patriarca, e foram para Barbacena. E chegaram em Barbacena, ele, Antônio Carlos, vai, depois de tempo, casar-se com a irmã do Visconde Lima Duarte, que era o chefe político local, né? Era o grande chefe político local, o Visconde Lima Duarte. E era médico. É Adelaide Lima Duarte. Foi o Adelaide Duarte. Desse casamento, então, do Antônio Carlos Paulista, né, com Adelaide Andrada, então surge o ramo dos Andradas Mineiros. Meu pai, Zé Bonifácio da Faes de Andrada, ele é neto desse casal, do Paulista com a mineira de Barbacena, né? E eu sou bisneto desse casal, né? Então eu sou a quinta geração. A quinta geração, mas todos os cabeças dessa geração, todos eles foram deputados, né? O patriarca foi deputado, o Martim Francisco foi deputado, o Antônio Carlos Paulista, doente tuberculoso, foi deputado, meu avô Zé Bonifácio foi líder da Aliança Liberal, em 1939, papai foi deputado, eu sou deputado. Nós somos 5 gerações
presente na Câmara dos Deputados. E entrar na política, a política ela é uma senhora muito exigente, né? E muito dominadora. Você tem que se submeter a ela. Ter vivência com a política é submeter-se a ela. É um casamento em que a mulher manda mais do que o marido. Entendeu? É total. Tem que ser uma entrega total. Você pode procurar outras questões, mas tem que ser ligadas à política. É o meu caso. Meus livros todos são... Eu sou professor de Direito, mas todos os meus livros têm uma vinculação, todos os meus estudos, no fundo, têm uma vinculação com a ciência política, com a vida política. Mas o político civil, o político normal, o político civil, o político comum, para manter o poder tem que ter o apoio do povo, né? Todo esforço para manter o apoio do povo e tem que se reciclar de épocas em épocas, porque o apoio do povo, ele, no tempo do patriarca Zé Bonifácio, era de um jeito, no tempo do meu avô era de outro jeito, né? Meu pai de outro jeito, e no meu tempo agora é bem diferente. Um país muito grande como o Brasil, com o regime presidencialista que nós adotamos, ele é um regime muito centralizador, onde predominam, logicamente, os tecnocratas, e que resolvem os problemas nacionais sentados nas mesas, sem contato com o povo. E isso nos leva a problemas como nós estamos vivendo hoje em dia. Hoje em dia o país é dominado pelos tecnocratas. Os militares introduziram os tecnocratas na vida nacional. Embora no tempo dos militares, os tecnocratas estavam debaixo do comando deles. Hoje não. Os militares saíram, os tecnocratas afloraram. E hoje muitas figuras importantes da vida governamental brasileira se submetem aos tecnocratas. Então eles passam a administrar o país. Agora o tecnocrata não tem vivência com o povo. Então são soluções, como vocês veem por aí, soluções que não são negociadas. A crise, por exemplo, que o governo Fernando Henrique Cardoso enfrentou logo no início, quando o ministro da administração quis impor um novo modelo para o serviço público, ele revela isso, né? Aquela teimosia em acabar com a estabilidade do servidor público, aquela teimosia em acabar com toda espécie de concurso para o serviço público, aquela teimosia em enfraquecer os direitos do servidor público, levou a desordem, nós temos hoje o serviço público brasileiro, né? Então, os tecnocratas, eles são sinceros, eles agem de acordo com a consciência deles, mas eles não têm vivência da realidade nacional, né? Então, nós somos levados a problemas graves. E o presidencialismo fortalece a tecnocracia, enquanto que o parlamentarismo abre um grande debate para a nação. Vamos começar no Brasil. Hoje eu estou convencido de um parlamentarismo puro, a moda italiana, uma moda muito menos a moda alemã. Eu acho que a solução híbrida, que foi colocada no plebiscito, a solução híbrida dos franceses e sobretudo dos portugueses, é que é o caminho nosso, né? Nós temos que ter um presidente da República forte, mas temos que ter um Congresso também forte. E o Congresso pode interferir no andamento das decisões nacionais, como acontece na França e como acontece em Portugal. E não ficar tudo na mão do presidente, de uma única pessoa. Eu tive o presidente da República, eu sou relator da reforma parlamentarista na Câmara, né? E não apresentei o parlamentarismo clássico que era proposto na reforma parlamentarista. O meu texto é o texto francês, ainda mais abrasileirado, quando eu dou mais força ao presidente da República. E ao lado disso eu criei a figura, antes da vigência do parlamentarismo, eu acho que o presidencialismo brasileiro está tão centralizado na figura do presidente da República que era preciso criar uma figura de um super-ministro, né? Isso fora do parlamentarismo. Criar um super-ministro com o nome de ministro coordenador, ao qual o presidente da República delegaria poderes para exercer uma série de atividades, sobretudo as atividades dos contatos políticos, contatos com o Congresso. E tive com o presidente Fernando Henrique Cardoso. Curioso que ele era do meu partido, que o partido dele é um partido que adota o parlamentarismo como programa. Ele, na conversa comigo, elogiou o parlamentarismo, mas silenciou contra o parlamentarismo no Brasil. Não fez nenhuma observações. Mas quando eu coloquei para ele a figura do ministro coordenador, que devia ser iminente agora no governo dele, ele concordou. E me disse claramente que o modelo presidencialista brasileiro é impossível de ser plenamente exercido em termos de agenda, em termos de atividade, pelo presidente da República. Ele falou que ele não consegue exercer, ele não consegue cumprir a agenda toda dele. E que o excesso de articulações, de conversas, de atividades, atribuições que ele tem, o impedem de completamente serem exercidas. Ele é obrigado apenas a selecionar aquelas importantes. Mas muita coisa muito significativa ele não pode realmente fazer.
Então, ele aceita a figura do ministro coordenador para dividir com o ministro coordenador, nomeado ou demitido por ele, né, para coordenar o resto do ministério. Minas Gerais, no tempo do Império, era uma Minas Gerais, digamos assim, fechada em relação ao Rio de Janeiro e o resto do país. Né? Minas vivia à parte, era a pátria mineira. E Minas Gerais não teve uma participação grande na vida monárquica, é curioso. Nós, dos 25 primeiros ministros que o Brasil já teve, só 3 ou 4 é que foram mineiros. O resto tudo era baiano, paulista e pernambucano. Curioso, né? Com a República, Minas participou ativamente da Primeira República, ativamente, né? A época do café com leite. Depois, Minas fez a Revolução de 30, foi Minas que fez. Mas aí é curioso. Após 30, Minas Gerais, através do pensamento, da liderança do presidente Antônio Carlos, era a vertente liberal da Revolução de 30. E Vargas era a vertente autoritária. E como o mundo na época estava todo marchando para o autoritarismo, para o totalitarismo, né, nós caímos em 37. Foi quando o presidente Antônio Carlos foi preso, né, e afastado da vida pública, e Getúlio implantou o autoritarismo no Brasil, que ficou até 45. Agora, de 45 em diante, Minas ainda tem uma posição importante, você vê curioso, porque tanto os dois grandes partidos nasceram em Minas, o PSD e o DN. Os partidos nacionais tinham suas marcas em Minas. Mas, com o movimento de 64, os militares do poder, Minas teve uma influência muito grande. Mas depois, com a 88, né, e até Tancredo, né, quando Tancredo morre, parece que a morte de Tancredo representou como que um ponto de enfraquecimento da política mineira na vida nacional. A morte de Tancredo marcou isso. Entendeu? Marcou a morte de Tancredo. Até, por exemplo, as lideranças na Câmara dos Deputados, dos governos militares, eram todos mineiros. Geraldo Freire, da terra, não sabia aqui, né? O Zé Bonifácio, Pedro Aleixo. Os líderes foram Pedro Aleixo, Zé Bonifácio, os líderes militares mais importantes, e Geraldo Freire, eram todos mineiros. Mas depois eles se afastaram. Em vez de Tancredo não consegue a presidência da República e morre, né? Aí entrega essa presidência para Sarney. De Sarney para cá, a política mineira ela ficou realmente enfraquecida. Por quê? É curioso, o MDB se desloca para São Paulo, né? Desloca para São Paulo. E o PDS e o Arena e o PDS se deslocam para o Nordeste. O PFL tem as suas lideranças muito vinculadas ao Nordeste, né? O PFL é o herdeiro do antigo PDS, né? O herdeiro do antigo Arena. Que os militares vieram a fortalecer através do aumento de número de deputados do Nordeste em relação ao Sul, né? Então, o PFL é muito forte no Nordeste. Agora, o PMDB, que é outro partido poderoso, ele é muito forte em São Paulo. E o PSDB, que veio do PMDB, ele também é muito forte em São Paulo. Então, nós dizemos, o Nordeste hoje, de modo geral, é uma matriz política significativa. E a outra é São Paulo. Minas, Rio Grande do Sul e os outros estados brasileiros, eles estão, do ponto de vista de lideranças políticas, no segundo plano. Você tem figuras ilustres como o Aécio Neves, né, que realmente representa o próprio de Minas, o Pimenta da Veiga. O Pimenta da Veiga é uma expressão muito ilustre também. Mas eles são pessoas que se sobressaem isoladamente. Eles não fazem parte de um grupo poderoso como é o grupo nordestino, como é o grupo paulista do PSDB e o grupo paulista do PMDB, né? E esse grupo paulista do PMDB também, ele tem influência no Nordeste, é curioso, o PMDB tem influência no Nordeste também, mais em São Paulo, no Sul. Então é esse o quadro brasileiro. Minas precisa de lideranças políticas que assumam a direção do Estado, mas que sejam agregados aos grupos, para que tudo suba em conjunto, não uma pessoa só. Agora, há um outro aspecto também aqui em Minas que parece ser um pouco deficiente. A gente sente hoje, aqui em Minas Gerais, uma certa tendência a forças que eu diria, não são forças centrípedas, não são forças centrífugas, né?
Politicamente, Minas Gerais está muito desintegrada, né? Você não sente em Minas Gerais, seja na Assembleia, seja nos partidos políticos, é uma desintegração grande. Os próprios partidos mineiros são partidos de pouca integração. Estão todos eles com crises internas muito grandes. Ao contrário do PFL no Nordeste, ao contrário do PMDB e PSDB em São Paulo. Aquela união de PSD e UDN, dentro da arena, é aquele que domina Minas Gerais. Quer dizer, porque Minas Gerais tinha no PSD forças de lideranças muito expressivas, não só em Minas, como no país inteiro. E tinha no UDN forças muito expressivas. Na hora que juntam os dois se anularam. Entendeu? Agora, isso não é culpa dos militares, não. Isso aí é culpa também dos civis. E culpa dos mineiros. Porque os mineiros é que sentaram ao redor de Castelo Branco e que fizeram a fórmula política da Revolução, que foi aquela de acabar com o DN e acabar com o PSD. Foram os mineiros que fizeram isso. Então, os mineiros cavaram sua própria sepultura política no dia que eles acabaram com o DN e que acabaram com o PSD. É curioso, você pegar da República, no início da República, com João Pinheiro, você pega Silviano Brandão, você pega depois Arthur Bernardes, Antônio Carlos. Esses homens foram deixando, através de amigos, de correligionários, um fio de liderança, que vai se transformar em UDN e que vai se transformar em PR e PSD. Então, e eram lideranças fortes. O esquema da Revolução de 64 acabou com isso tudo. E surgiram outras lideranças um pouco esparsas e inteiramente desvinculadas desse esquema. Desvinculadas desse fio, dessa rede histórica, né? De experiência e de tradição. Eu posso dizer muito bem isso porque eu sou dos poucos, né, que sobreviveram a essa hecatombe, né? E sei do que foi isso. Eu vejo figuras ilustres do antigo PSD. Um pouco do antigo PSD está na Câmara dos Deputados de Minas, é só o Bahia Biacchio. Da UDN sou só eu. E os outros? Os outros foram, digamos, estruturados, anulados por esse esquema político que a Revolução criou, de inspiração mineira, mas pessimamente colocado. E a coisa é curioso fazer análise política. Por exemplo, homens que participaram desse esquema foram Pedro Aleixo e Milton Campos. E sofreram terrivelmente as consequências desse próprio esquema. Mas Pedro Aleixo terminou afastado, né, discriminado. E Milton Campos profundamente ferido em ver a revolução dos sonhos dele, né, que ele participou no início, que ele organizou no início, tomando cada dia que fosse caminhos assim um pouco autoritários, né, que ele não desejava. Papai previa isso. No dia que... Papai viveu muito a Revolução de 30, né? Conheceu a Revolução de 30. E conhecia bem a lição do velho Antônio Carlos, que dizia para nós todos, né? Pode saber como e quando começam as revoluções, o velho Antônio Carlos dizia, mas nunca como e quando vão terminar. Então, se fosse hoje, eu estava muito animado participando do Movimento 64. Participei ativamente do Movimento 64, na Assembleia Legislativa, na rádio, a noite inteira, quem ficou nas rádios fui eu, né? Ao lado do Dênio Moreira, era eu, quem estava escrevendo era eu, o Dênio Moreira, o Machado, o irmão do Guilherme Machado, o irmão do Guilherme Machado, e o Orlando Vaz, que ficou uma certa parte. Nós aí ficamos a noite inteira na rádio, na nossa rádio oficial aqui, né? Em Mineira, em Confidência. Então vivi muito em 64, muito mais que papai. Papai meio assustado. Quando eu estava nas vésperas do movimento de 31 de março, 25, 26, eu saí de carro com papai na cidade e estava um movimento de tropa enorme na rua, a tropa da Polícia Militar. Aí eu falei, papai, está revolução na rua, papai.
Ele fez a revolução na rua. Agora, o que vai acontecer, meu filho, eu não sei, não. Eu não sei o que vai acontecer. Revolução, a gente não sabe o que vem depois. Então, ele não era um entusiasta da Revolução, porque ele tinha vivido o drama de 30, né? O Antônio Carlos é que pôs tudo no poder. O Antônio Carlos era um liberal. As forças liberais de Minas Gerais colocaram o Getúlio, positivista, o autoritário, no poder. De vocação autoritária. E logo depois, Getúlio, então, se entrega a todo um processo autoritário, que era a formação dele de homem positivista, ele estava sendo sincero. Mas os liberais de Minas, né, inclusive o Bernardes, que era um liberal assim meio radical, os liberais de Minas ficaram todos eles, né, afastados do processo político a partir de 30, né? Então, o papai conhecia bem essa coisa toda. E havia a Revolução. Ele participou depois ativamente da Revolução. E dentro da Arena, ele é curioso. Todo o trabalho do Zé Bonifácio da Arena é um trabalho incrível, muito esforçado, também pela lei e outros mais. Era para ver se os grupos militares se afastassem do poder e que houvesse, o quanto antes, né, o tal da abertura política democrática, né? O papai sofria muito quando havia cassações na Câmara dos Deputados, ele lutava muito contra as cassações nos militares. E tinha até momentos curiosos, por exemplo, quando ele sabia, ele ia ao Palácio e verificava que o ambiente do Palácio era contra um deputado, que havia uma tendência de caçar um deputado, ele ia para a Câmara e fazia um discurso, provocava o deputado. E dizia os maiores desaforos contra o deputado, brigava com o deputado. O deputado ficava meio assustado. Mas para ver se essa briga dele com o deputado, entendeu? Se isso era bastante para acalmar os militares radicais que queriam caçar o deputado. Grande respeito para ele. Tem um momento curioso. Quando o Geisel achava muita graça de papai brincava com ele, falava com ele, né? E um dia, quando o Geisel foi quase deposto pelo ministro, pelo Silvio Frota, no dia seguinte, o papai chegou lá e falou: o presidente, que atrapalhado, hein? Ele falou: Zé Bonifácio, como você fala, se eu não ficasse coelho aqui, eu perdi essa cadeira aqui. Falou assim com o papai: o Zezinho, como você costuma falar, se eu não ficasse coelho aqui, eu perdi essa cadeira. Entendeu? Mandava-se bem, ele discriminava bem. E aí a combinação dos dois era essa. Quando havia um assunto, o importante, os dois discutiam com a maior liberdade e com a maior energia, até brigando. Mas a hora que chegasse a um entendimento, a um acordo, então todos os dois se submetiam àquela decisão, né? O papai discutia com ele, logicamente, né, dentro de um ambiente, de um clima de respeito. Eu me lembro bem que na reforma do judiciário, o Geisel queria umas modificações no Poder Judiciário muito sérias. O papai era muito contra, o papai discutiu, brigou terrivelmente e acabou o Geisel concordando com eles. Os Andares da Nação, nós todos somos muito partidários, né? Acho a razão da sobrevivência é a posição política, né? Somos partidários, defendemos os nossos companheiros, somos leais aos nossos companheiros, queremos lealdade, né? O companheiro pode contar conosco e o adversário que se cuide, né? Essa é a nossa linha. É lógico, com os tempos você tem que se adaptar, né? Você hoje não enfrenta a luta eleitoral do Barbacena de 1932, era uma luta quase na base de fuzil, metralhadora. Graças a Deus não houve isso lá, mas era uma luta fortíssima, um choque danado. Hoje não tem isso, né? É diferente. Mas a gente tem que ser muito firme com os companheiros e tem que enfrentar o adversário. Não fazer acordo. Não se faz acordo na luta eleitoral, na luta política. Não se deve fazer acordo. Fazer acordo é acelerar as armas. E nós em Minas temos isso. A história mostra isso, né? Lá em São João del Rei, os mineiros fizeram acordo com os paulistas passaram os mineiros no capão da traição, a bala. Não se faz acordo. Mas Barbacena houve quando criou-se a arena, né? Mas aí procuramos nos adaptar, fizemos a sublegenda. Mas não tem dúvida, tanto o Bias quanto nós, quando o grupo do Tobias Forte, quando o nosso grupo se enfraqueceu muito, né? Com o acordo da arena. E aí surgiu o MDB. Em Barbacena, um MDB forte que nos derrotou. O que houve em Barbacena era isso, né? O que houve em Barbacena foi um conflito, né, de lideranças. A liderança do Bias com a liderança de papai, né? Zé Bonifácio de um lado e Bias do outro. Eram lideranças, eram temperamentos, eram tipos diferentes, né?
O Bias era uma figura realmente muito vinculada à terra, né? Isso não tem dúvida. O Bias nasceu na região. Nós viemos de São Paulo. O Bias é gente da região, né? É de Oliveira Fortes, antigo Livramento, né? Que é um distrito de fica perto de Santos Dumont. Eles surgiram ali. Era uma liderança, o pai dele, o velho Bias, Crispim Jacques Villas Fortes, uma liderança muito interessante, uma liderança poderosa. O velho Crispim Jacques Villas Fortes foi presidente de Minas, né? E ele é que lançou meu avô na política. Era muito amigo do meu avô, Zé Bonifácio. Muito amigo, eram amicíssimos. O Bias falava para o filho dele, do Zé Francisco, que devia imitar meu avô na política. Mas quando chegou 30, quer dizer, a tendência já existia. Eu acredito que entre o doutor Bias, que foi governador de Minas, e papai, já existia uma certa tendência, um pequeno conflito entre eles, né? De liderança que é natural. Eram dois líderes, né? Que não tinha. Agora, o momento assim, culminante para o conflito foi a Revolução de 30. O velho Bias era um homem assim, muito realista, né? Era um vivido. E ele achava que a Revolução de 30 era uma temeridade, né? Então ele ficou a favor do Washington Luiz através do Melo Viana, que ele é muito amigo do Melo Viana, né? Ficou com o Melo Viana. O Melo Viana rompeu com o Antônio Carlos e criou em Minas a Concentração Conservadora, que era um grupo contra a Revolução, contra a Aliança Liberal. O Antônio Carlos fez a Aliança Liberal, lançou Getúlio contra o Washington Luiz, e o Melo Viana fez a Concentração Conservadora em Minas, ele era vice-presidente da República, para apoiar o Washington Luiz, o candidato Washington Luiz, né? E então, aí que começou. Vitoriosa a Revolução, o Olegário Maciel nomeou papai prefeito de Barbacena, prefeito nomeado, né? E o velho Bias não aceitou, porque achou que devia ser ouvido. As forças políticas revolucionárias achavam que o velho Bias não devia ser ouvido, porque ele não tinha participado da Revolução. Ele ficou no Rio de Janeiro contra a Revolução. Então, daí é que surgiu, assim, aí é que foi a colocação histórica do início da Revolução. Tanto o velho Bias, o velho doutor Zé Francisco Bias Fortes, tinha suas razões para ficar com o Washington Luiz e com o Melo Viana, que eram figuras ilustres da vida brasileira, com o papai Antônio Carlos tinha suas razões, né? A favor da Aliança Liberal. Cada um num momento histórico, lógico. E então, aí começa, em torno disso aí que me parece que começou, então, a disputa em Barbacena. Agora, no meio disso tudo há muitos conflitos pessoais, né? O fulano parente, o cicrano fica zangado, diz que isso aconteceu e tal, aconteceu. Depois houve uma fase, a fase de 32 em diante, aconteceu, o doutor Zé Francisco Bias era muito poderoso em Barbacena, né? Papai teve dificuldades em manter a ordem em Barbacena, em liderar a prefeitura, né? Aí houve conflitos sérios, o Benedito Valadares nomeou autoridades policiais lá um pouco radicais na cidade, né? Aí houve conflitos, né? Porque o Benedito estava apoiando o papai e incentivando o papai a afirmar-se a liderança dele, porque o Bias estava contra o Valadares na época, né? As eleições de 33, papai foi, o velho Bias teve uma grande votação para deputado. O Antônio Carlos foi votado em Barbacena, teve mais votos, pouco mais votos que o Bias, mas o Bias teve uma grande votação. A luta de Barbacena, sempre os dois tiveram mais ou menos, a luta era disputada, né? Até 37. Depois, em 37, o velho Bias foi nomeado prefeito no tempo do governo do Estado Novo, né? Isso se fortaleceu muito, porque ele foi de 37 a 45 no poder, se fortaleceu muito, né? Em 45. 45 depois, e aí era mais ou menos a coisa, a briga local era uma briga, né, voltada muito para as contingências peculiares da cidade, mas depois de 45 teve um novo ingrediente, que era PSD e o DN, né? A luta tomou-se um pouco uma dimensão de reflexos nacionais. Até 36 era muito local. Depois de 45 é um pouco nacional, porque quem era Zezinho em Barbacena era udenista, quem era Bias em Barbacena era PSDista. Então não era só zezista, não era só biista. Ele era um PCdista e era um denista. E como denista batia a palma para o Zezinho Bonifácio, para o Virgínio Melo Franco, para o Milton Campos, para o Eduardo Gomes, né? E como era biista, batia a palma para o Benedito Valadares, batia a palma para o Juscelino Kubitschek. Nunca tiveram assim, conflito pessoal, um debate. Agora, os correligionários tiveram muitos conflitos. Teve em vários lugares, conflitos muito fortes, né? É como na guerra, quem briga é o soldado, né? Em qualquer luta, né? Em qualquer conflito de grupos, os que estão na frente é que vão brigar. Quando formou-se a Arena, aí houve a bandeira branca, quando formou-se a Arena, né? A Arena pegou a sublegenda dos dois. Então a luta era uma luta política menos intensa, né? Mas era uma luta dentro da bandeira da Arena, né? Então o que dificultava o conflito, a luta, né? E fortalecia uma terceira posição que surgiu em Barbacena, que foi naquela época o PMDB, que hoje são as esquerdas em Barbacena. Hoje Barbacena, principalmente, é curioso. Barbacena são 3 grupos. São o nosso grupo, o grupo do Bias ainda remanescente, e o terceiro grupo é as esquerdas. No tempo do Francisco Pereira, o Francisco indicou o nome do Eliseu para ser o sucessor dele.
e indicou o Bias para vice do Eliseu. Né? Nós, em Barbacena, nos opomos muito a essa chapa. Mas dentro do sistema da época, nós não tínhamos saída. Nós tínhamos que ficar dentro do sistema, senão ele não podia ser candidato. Então tivemos que nos compenetrar. Nós tivemos que nos submeter àquela engrenagem, né? Tentava porque era uma exigência, né? Uma exigência de formalidade política, puramente. Ali era formalidade, tinha que prevalecer a formalidade. Os dois pertenciam à arena, nós pertencíamos todos à arena. Então, por educação política, por formalidade política, tínhamos que estar juntos. Mas éramos adversários. Coronelismo é uma coisa, né? E famílias políticas são outras coisas, né? Você pega, por exemplo, João Pinheiro. João Pinheiro é apoiado por coronéis. O filho dele, Israel Pinheiro, é apoiado por coronéis. O Israelzinho, teve também coronéis apoiando a ele, né? Nós também tivemos. Agora, o coronelismo é um fenômeno político do interior menos desenvolvido. À medida que o desenvolvimento vai crescendo, o coronelismo, que é uma fase de liderança, passa para outros tipos de liderança, né? O coronelismo, que chama de coronelismo, os marxistas gostam muito de falar isso, né? Nós estamos muito ultrapassados. O coronelismo é uma forma de liderança política do meio rural, que a gente chama de coronel. Por que a gente chama de coronel? Porque os antigos fazendeiros, eles tinham o título de coronel da Guarda Nacional, vivendo no Império. Chama de coronel. Mas nada, eram líderes locais, homens capazes, que davam atenção aos seus eleitores, resolviam os problemas dos eleitores e comandavam. Eram bem ricos, sabiam manter-se, né? Então, é um relacionamento de comando na zona rural. Depois, as cidades foram crescendo e há um deslocamento da zona rural para a zona urbana, né? Então, os bacharéis é que passam a ser os homens de maior influência, são os bacharéis, né? A UDN foi toda feita na base de bacharéis. E o PSD era vinculado às antigas chefias rurais, né? Então, o que ocorre é isso, quer dizer, isso é um processo, né? Nas regiões, em qualquer região do Brasil ou do mundo, onde você vai encontrar situações e condições de vida econômica e financeiras menos desenvolvidas, né? Você vai ter um tipo de coronelismo com outro nome. Isso na Ásia, na Índia, no Paquistão, em qualquer lugar, tem outro nome. Famílias políticas é essa, a família que passa de pai para filho, as lideranças políticas, né? Isso é um pouco, a vida moderna, ela exige uma certa especialização, né? E exige uma certa motivação. Tem muita gente que acha que hoje, à medida que a história, o país vai se desenvolvendo, o poder político passa a não ser a principal atração. O poder econômico começa a ser a principal atração. O poder psicossocial, que a imprensa representa. Então, o camarada é chamado para o poder psicossocial. O camarada quer ser dono de um grande jornal. O camarada quer ser um homem da televisão, quer ser um Jô Soares, né? Porque são os homens que dominam. São homens que dominam. Ou outro quer ser riquíssimo, que não vai para a área industrial. Mas, há 50, 60 anos atrás, a expressão maior era o poder político. Hoje, a sociedade tem múltiplas formas de se desdobrar em capacidade de força política, né? Então é curioso, a força política está no elemento psicossocial, está no jornal, na televisão. A força política está nos grupos econômicos, né? Não está só nos que se consideram eleitos. Daí, então, é que há uma certa... muitos talentos que antigamente só se entregavam à política, né? Hoje vão para outras áreas. Então há um certo enfraquecimento. E com esses governos autoritários que nós atravessamos, a atividade política é muito do parlamento. E o parlamento se enfraquece. O parlamento se enfraquecendo, a atividade política clássica também desaparece, se enfraquece. O político tem que ter vocação, é sobretudo vocação. Uma vocação muito grande. Tem que ter uma entrega total à atividade política, né? E ele tem que ter apoios. E hoje são os apoios do povo e apoios de segmentos sociais capazes de influir na vida da comunidade. Ele tem que buscar esses apoios. Ou tem que ser membro desses segmentos sociais que influem na vida comunitária. Do contrário, não consegue ter êxito. A classe política está em descrédito porque há uma trama de se culpar a classe política pelas deficiências que há no país, né? É verdade que a classe política de hoje não é de ontem. Ela realmente não está tão bem formada como nos dias do anterior. E por isso ela serve, às vezes, de instrumento desses grupos interessados em desmoralizá-la, né? A classe política não tem a energia necessária para tomar certas atitudes, certas posições, contra si próprio, às vezes, né?
às vezes se deixa levar por determinados envolvimentos contrários a ela própria. Seja envolvimentos que deformam um bom comportamento moral, sejam envolvimentos que jogam numa armadilha em que ela vai se enfraquecer. Tive a oportunidade de perceber naquela fase que na eleição brasileira, na eleição nacional, quem realmente domina é a mídia. Se a mídia, se os donos das 4 ou 5 televisões mais importantes do Brasil se unirem, elegem quem eles quiserem presidente da República. Mas geralmente estão vinculados ao governo, porque o governo tem meios econômicos, financeiros de influenciá-los, né? Então o candidato do governo é sempre muito forte, por causa desses grupos que dominam os grandes veículos de comunicação. Atividade política, você entra nela, é como você entra no campo de futebol, você tem que chutar a bola para frente. Não interessa. Se caiu no gol, muito bem, viva. Se chutou para o gol, continua chutando. Isso é que é atividade política, chutar para frente. Eu gosto das minhas posições, back, até goalkeeper já fui, né? Até goleiro, né? Ou centroavante, é chutar. Nossa federação está muito enfraquecida. É impossível você governar o Brasil com uma federação fraca e o poder central. Há pouco tempo eu estava conversando com uma pessoa no avião comigo, falando, não, lá em Sergipe é muito mais fácil, o Estado é pequeno, mas é mais fácil governar o Estado é pequeno. Conversei com o Uruguai, falou, não, o Uruguai não tem os problemas do Brasil, nós somos pequenos, sabemos resolver os problemas, todo mundo se conhece. Então, um país enorme como o Brasil, ele tem que ter vários uruguaiozinhos dentro dele, tem que se descentralizar, tem que dar poder aos estados, não deve ter estados muito grandes. Sou a favor de uma redivisão territorial do Brasil, deve fazer estados menores, dar força aos estados, e o povo aí vê de perto as próprias providências de solução dos seus problemas, né? Então, o que o Brasil precisa é descentralização, primeira coisa. A segunda coisa que o Brasil precisa é mudar totalmente o sistema tributário que é contra o povo. O brasileiro é o que paga mais imposto no mundo, né? E tudo isso decorre dessa centralização. Outra coisa que precisa mudar o regime de governo. O presidente da República está com excesso de poderes, ele mesmo falou isso comigo, o atual presidente. Você tem que marchar com um sistema tipo afrancesados. E você tem que, no momento que você forçar essa federação, então você enfrenta com muito mais êxito o problema educacional, o problema de saúde pública e o problema policial da segurança pública. Agora, como está, esse esquema que está impossível. A Polícia Federal, ela não consegue fazer face às suas tarefas num país imenso de comando lá em Brasília, longe de tudo. Nós tínhamos que ter polícias fortes em cada estado, né? Polícias capazes, polícias civis fortes em cada estado, né? Agora, para a Polícia Civil ser forte em cada estado, tinha que procurar um outro modelo, em que a gente pudesse aperfeiçoar mais a nossa polícia, né? Mas, no fundo, fica tudo vinculado ao poder central no Brasil. Esse é o nosso maior problema. Problemas sociais, problemas econômicos, tudo decorre disso, do excesso de centralização de poder. Brasília era uma coisa notável, porque o patriarca Zé Bonifácio já propunha Brasília. Quem propôs primeiro o nome Brasília é do patriarca Zé Bonifácio. O local onde se criou Brasília já era uma proposta do patriarca Zé Bonifácio. E a solução de criar Brasília com os institutos que jogaram dinheiro em Brasília também era uma proposta de Bonifácio, através das irmandades religiosas. De modo que, como descendente dele, me entusiasmei com Brasília, né? Mas Brasília é, de fato, um ponto de debate, né? Sob o ponto de vista econômico e social. Eu participei ativamente porque fui o coordenador do chamado Grupo Centrão, né? Foi uma Constituição, me parece, da parte dos direitos garantidos individuais, é muito boa, dos direitos sociais também. Mas foi uma Constituição que surgiu de conflitos muito grandes entre os grupos que estavam no poder anteriormente, que eram os grupos ligados à Arena, e os grupos que ascenderam naquele instante histórico. De modo que não houve, assim, uma visão assim, muito racional, né? Era produto emocional, é muito produto emocional dos dois lados, né? Ora a Arena ganhava emocionalmente, ora o MDB ganhava na votação dos projetos. E por isso é uma Constituição que não está realmente muito, digamos assim, ela não está muito de acordo com as exigências do país, né? É uma Constituição que como um texto muito expansivo, né? Muito expansivo, com muitos detalhes, tem criado dificuldades. Daí é que várias reformas, mais de 30 reformas, né? Essa Constituição já sofreu. E é curioso que muitas reformas políticas que hoje se usa o país, foram debatidas no plenário da Constituinte e foram derrotados. Essa tendência do neoliberalismo, nós da Arena defendíamos, né? E o MDB era muito contra. A nossa história mais é de oposição do que de poder. O patriarca, coitado, foi ser oposição, ele foi exilado.
O Zé Bonifácio Moço, por ser oposição, ele teve que ficar ele ficou fora do parlamento na década de 68. O Antônio Carlos foi preso, o presidente Antônio Carlos, porque ficou contra o Getúlio Vargas, foi preso. Meu pai sofreu uma ditadura em Barbacena terrivelmente. E sofremos oposição também. Nós vivemos momentos de muita dificuldade quando éramos oposição. De modo que a nossa vida, às vezes é governo, às vezes é oposição, é atividade política, é gangorra. Governo e oposição. Mas nós sofremos muito na oposição. Naquele momento histórico, vou apoiar o regime, não é provavelmente o regime militar, naquele momento histórico, quem ficou com o movimento de 64 estava contra os riscos do país entrar dentro de um ambiente no meu entender, um ambiente de anarquia sindical. Né? Os grupos sindicais com Jango Goulart assumiriam o poder e eram grupos barricistas atuantes. Né? Então o país ia viver uma fase de muita desordem. Então nós ficamos, os nossos partidos, e outra coisa também, nós acompanhamos nossos partidos que ficaram com o movimento de 64 sob a liderança de Magalhães Pinto. Agora aconteceu o seguinte, é que logo depois a liderança de Magalhães Pinto não conseguiu se firmar. E os grupos militares tomaram conta do movimento de 64. Né? Mas o projeto inicial era de que o governo ficaria na mão dos civis. O projeto da Revolução de 64 era o governo ficar na mão dos civis, os militares nos tomaram. E aí ficou uma situação difícil. Veio o Castelo Branco, era uma figura muito ilustre, era um militar, e ele realmente se articulou com Milton Campos, com Pedro Aleixo, com José Bonifácio, se articulou com outras lideranças nacionais e procurou um meio termo. Mas depois as forças militaristas passaram a predominar com Costa e Silva. De modo que nós não apoiamos o regime militar. Nós apoiamos o movimento de março de 64, que caiu na mão dos militares. E depois nós fomos obrigados, historicamente, a conviver com eles.